alguma prova, ou a minha palavra, e aí exige um pouquinho de trabalho de aceitação e não julgamento da parte de vocês. E a outra é sentir, né? Porque o que eu vou estar falando aqui eu acho que é muito mais de sentir do que entender. Tá? E quando você os respeita, eles também respeitam você. E podemos viver em harmonia com tudo e com todos. É o primeiro passo da evolução. Até outra hora, amigo. Até. Valeu. Que lição, hein? Eu nunca mais vou caçar. Quero aprender também. Vou me tornar vegetariano. Blá, 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 blá. Bom dia, meu jovem. A senhora está falando com as plantinhas? Claro, elas também têm sentimentos. Ai, 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 e agora? Vou viver de quê? Como é difícil evoluir. Bom, ó, vocês estão vendo que tem um on ali no cantinho, tem flor de lótus, tem uma imagem angélica, eu tenho um rabino aqui, uma roupa, mas isso independe, né? Não tem nada a ver com uma linha espiritual que a pessoa siga, isso não tem nada a ver com... É um instrumento, uma ferramenta que pode estar sendo utilizada por qualquer pessoa e que o que mantém esse funcionamento, na verdade, é uma tomada de consciência. Tornar o ser humano um pouquinho menos limitado. E por que o nome é alimentação prânica? Porque a gente se alimenta de prana. Então, quando dizem viver de luz, que aqui no Brasil já está bem explorado, né, essa brincadeira, né, falar de viver de luz, o cara, sei lá, ele trabalha com eletricidade aí e ele vive de luz. Ou, né, a gente pensa que o cara fica debaixo da lâmpada ali, né, ou debaixo do sol, não sei, olhando para o sol. Então, existem várias ideias do que seja isso, e tem também, né, a questão das pessoas se prenderem só no aspecto não comer. E é importante também esclarecer isso. E nutrir-se de luz, essa luz sutil, não é parar de comer, tá? Mas é uma possibilidade dentro da alimentação prânica. Há as pessoas que optam por não comer mais. E é possível. Tá? Prana é energia sutil. É a energia vital. Que na verdade permeia tudo. A física quântica hoje fala do prana, né, desses fótons de inteligência o tempo todo, do potencial, né? Então ali no átomo mesmo, né, núcleo, eletrosfera, os elétrons e um vazio. E naquele vazio já entende-se que tem mais energia do que em todo o universo manifesto, material. E esse vazio, ele é pura potencialidade, né? Puro prana. Então, o tempo todo a gente está em contato com essa energia inteligente, esse potencial energético. E nós vivemos todos a partir desse potencial. Porque a ciência, né? A ciência tem evoluído e tal, mas até o ponto que a ciência não pode mais explicar, ela fala que é milagre ou que não existe. E aí, então, ela permite que o ser humano viva até 35 dias sem comer. Até 4 dias sem tomar água. Até 3 minutos sem respirar. Mas sem vida, sem prana, não tem vida. Não tem nem um segundo sequer de vida. E não é porque existem os órgãos, os tecidos, os sistemas, que a gente vai colocar comida na boca e vai funcionar. Experimenta isso num cadáver. Falta vida. E aí o que eu estou falando é a gente se alimentar de vida. Dessa energia vital. Então, para que fique bem claro, né, a estrutura toda é uma estrutura real, que existe. A gente, no nosso dia a dia, até fisicamente, esse veículo físico, ele utiliza dessa energia para suprir algumas necessidades fisiológicas. Por exemplo, se a gente for
todos os processos químicos e de gasto de energia do nosso organismo, a gente precisaria de mais ou menos 11 mil calorias dia. Se a gente for computar tudo, colocar cada troca gasosa, ou a multiplicação celular, tudo o que envolve gasto de energia, a gente precisaria de mais ou menos 11 mil calorias dia. E a gente vive muito bem com isso. Então 9 mil calorias vem de algum lugar. Outra questão é que as pessoas às vezes levantam a relação de ter energia a partir de uma alimentação mais calórica e tal. É importante lembrar que dentro de uma dieta, essa dieta de 2 mil calorias por dia, 1.400 mais ou menos a gente gasta digerindo o alimento. Então a gente come para ter energia e gasta mais que a metade da energia que a gente adquiriu do alimento para metabolizá-lo. E aí, quando a gente passa a mudar esse entendimento, né, mudar esse foco, essa forma de enxergar a potencialidade pura do ser humano, aí a gente entende que de repente eu posso muito mais do que a informação que eu trago. E aí vem uma parte complicada de explicar, que é a mudança no padrão genético. E que existe, né, a partir de uma mudança no nosso sistema de crenças. Só depende do que você acredita ou não, mas independe da religião, ou credo, ou qualquer coisa assim. Eu coloquei essa foto porque o prana, ele não... Eu me limitei a essa estrutura atômica, que as pessoas já entenderam e até fazem bombas atômicas a partir desse potencial, mas no vácuo também a gente tem essa energia. E para quem, né, estuda mais a relação de corpos sutis, de chakras, né, do yoga, da meditação, vai perceber que existe um sistema circulatório, assim como a gente tem o sistema circulatório sanguíneo, assim como a gente tem o sistema circulatório linfático, assim como a gente tem as nossas terminações nervosas todas, a gente tem um sistema circulatório prânico, de luz. Né? E são esses dutos, chamados nadis, que deixam cada célula do nosso corpo viva. Então, cada pontinho, né, seja lá na pontinha do meu cabelo, se a célula é viva, a gente deve saber que existe energia vital chegando até aquela célula. Eu devo estar falando tudo o que eu falaria em 2 horas e meia, em meia hora, e aí a gente abre para um diálogo. Tá? Aí, esse é outro ponto interessante. As pessoas pensam, bom, tá, viver de luz, vamos fingir que é possível. Mas é possível para quem, né, abandonou a cidade, o estresse, foi lá para o meio do mato, pro alto da montanha, não vê ninguém, não faz nada, vive dormindo ou meditando, sei lá. Para ele, de repente, é possível viver de luz. A questão é que existem várias pessoas no Rio de Janeiro, várias pessoas em São Paulo, capital, que estão mudando entre a gente e não param para o almoço, não param para o lanchinho e continuam desempenhando suas atividades. E claro que essas pessoas, elas se abrem, elas, né, estão se abrindo para um choque